Bom dia. Cheguei aqui no bairro do Dumbo. Vou visitar a ponte famosa aqui, o carrossel. Seguindo aqui. Vamos me acompanhando aí. Tá frio, 8 graus. Uma sensação de 4, sei lá. Ai, tá frio. Chegando aqui, ó, na famosa ponte, onde todo mundo tá fazendo foto. Minha filhada já tá fazendo a foto dela. Aqui, ó. Vamos também fazer uma. Não sei como chama a academia, mas deve ser os lutadores de boxe, porque tem várias fotos de boxeador aqui, ó. Simplesmente o trem passando lá em cima. Ai. Que é a ponte do Dumbo, o bairro do Dumbo. É isso. Estou caminhando aqui em Nova York, um dos lugares mais bonitos do mundo. E aí eu lembrei que eu vim com um propósito para essa viagem. Eu desde criança tenho uma história muito triste, talvez uma história como qualquer outra de muitas pessoas. Mas eu vou contar para vocês um pouco da minha vida, aonde eu cheguei, de onde eu vim. E isso é muito importante para mim e também comunicar para vocês. Como agora eu tô fazendo vídeo pro YouTube, então vocês têm que entender como funciona, como que funcionou para eu chegar onde eu cheguei. Eu nasci numa família muito grande. Minha mãe era professora, ela tinha mais de 11 irmãos e ela foi a única pessoa que estudou da família dela. Só que minha mãe morreu e eu tinha 5 anos e meu pai era largado da minha mãe e então ele não assumiu a gente. Consequência disso, eu não nasci em Parintins, eu fui criado em Parintins. Eu fui para lá com 5 anos. Meu tio, irmão da minha mãe, me criou como se fosse filho dele. E ele também teve 9 filhos, comigo era 10. Então vocês imaginam como é que é uma família nos anos 80, gigante. Ele era pescador, pobre, que a maioria das pessoas naquela época, semi-analfabeto. O país vivia a maioria das pessoas era assim. Viviam na pobreza ou na extrema pobreza. E o meu tio era pescador, mas ele era um barbeiro por amor também, porque naquela época ele cortava cabelo e não cobrava de ninguém. A família é muito grande, muitos primos. E aí eu, desde pequeno, via ele cortando com o cabelo. E eu, aquilo, por incrível que pareça, achava interessante. Mas crianças não têm muita noção das coisas. E, enfim, o tempo passou, eu fiquei olhando e aprendi. Eu aprendi olhando
Ele viu que eu pegava escondido o material dele, e era verdade mesmo. Eu pegava a tesoura para cortar dos meus primos. Às vezes os meninos estavam jogando bola na rua e eu tava, às vezes, cortando o cabelo e revezando. Mas chegou uma hora que eu só praticamente cortava cabelo. Eu tinha que obrigar, não, para aí. Que era muita gente lá na rua, meus primos, meus amigos. E aí eu me apaixonei pela profissão. E aí a gente não tinha curso, não existia essa possibilidade no interior. A gente aprendia na marra. Eu me tornei o barbeiro que eu sou hoje, o profissional que eu sou, sem diploma. Eu corto cabelo desde 93, eu já cortava cabelo. Eu aprendi com a vida, aprendi olhando, desenvolvendo minhas próprias técnicas. Então, isso é um incentivo para vocês que queiram começar numa profissão que não importa de onde você vem, não importa se a sua família é pobre, se a sua família tem muita gente. É importante que você se dedique e estude, nem que seja só. Hoje em dia a gente tem muitas opções de estudar, tem curso online, mas não, imagina, nos anos 80, 90, a gente não tinha nada. Mas assim, o que eu quero contar para vocês é que tudo que eu almejei na minha vida eu consegui. E eu hoje estou aqui para contar um pouco da minha história, para mais pessoas se inspirarem. E vamos fazer uma sequência de vídeos, visitando barbearias, ouvindo a história de todo mundo que está começando também, que pretende seguir a profissão e se tornar um profissional e viver disso e poder viajar e poder contar sua história também para outras pessoas e alcançarem o que vocês querem. Talvez vocês não alcancem o mesmo sucesso de alguns grandes profissionais da área, mas o sucesso ele não está atrelado ao seu tamanho, e sim a quem se envolve, quem você está envolvendo no seu sucesso, sua família, seus parentes, seus pais, seus filhos, sua esposa. Então, às vezes, o sucesso ele não tem tamanho, ele pode ser pequeno, pode ser grande. Como é que é, Jane? Como é que é a ideia? Estaria voltando da pescaria, o primo dele, Rildo, na popa, ele na proa da canoa cheia de peixe, no meio uma malhadeira, muito jaraqui, muito pacu. E o pé? E história. Pé tuíra, todo engilhado, boné do boto navegador e a camisa da Amazonina. É o pacote completo. É isso. Se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse insistido em aprender a profissão, então talvez teria isso que tinha acontecido comigo. Você que está assistindo esse vídeo, aproveita que para isso chegar a mais pessoas esse tipo de conteúdo, curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito a chegar a mais pessoas e o canal crescer cada dia mais.